Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da Partilha Franciscana. Vamos dar continuidade à breve cronologia de São Francisco de Assis. Na primavera de 1220, alertado para as dificuldades pelas quais passavam a ordem na sua ausência, Francisco regressa à Itália com Pedro Catani, Elias e Cesário de Espira. Designa Pedro Catani como vigário-geral a pedido de Francisco. O Papa designa o cardeal Ugolino para ser o protetor da ordem. São questões marcantes. Esse período de alta complexidade. A ordem teve um aumento marcante, porque durante os capítulos vinham centenas de frades em monte, muitos mesmo. Então o que acontece? Existiam ideias diferentes, existiam questionamentos desses frades que não beberam da essência original vivenciada pelos primeiros frades junto com Francisco, da providência de Deus, viver da providência de Deus, viver o Evangelho literalmente, E essa era uma das principais características da espiritualidade franciscana. Então muitos lançavam questionamento sobre a sobrevivência dos frades, na questão do alimentar, do se vestir, locais para os seus aposentos de uma forma mais confortável, a questão do estudo, Muito disso ficava à margem, Porque a preocupação de Francisco era viver, assim como todas as criaturas, na providência de Deus, Viver do que Deus poderia dar naquele momento para seu sustento, porque confiava na providência de Deus para a sua sobrevivência, e bastava somente o necessário. Mas aquilo mexia muito com uma certa ala da ordem, E isso complicou muito mais lá na frente, muito mais, surgindo novas ramificações, mas isso só aconteceu após a morte de Francisco. Mas ali já era o pontapé inicial para um grande desafio para reunificar essa ordem. E o que acontece? Francisco, aparentemente, é o que eu observo, ele ficou um pouco desgostoso nessas questões, pela preocupação temporal dos frades, e deixando em segundo plano a evangelização, a essência da mística franciscana de viver da providência. Aquilo mexeu muito com ele foi muito pressionado, não somente pelos frades, mas pelo próprio clero em si, Como resolver esses questionamentos dentro da mística franciscana sem perder suas características. Então ele escolhe um dos seus companheiros, Pedro Catani, como vigário geral da ordem, E aí o próprio clero, assim, o Papa designa o cardeal Ugolino para ser o protetor da ordem, aquele que estava ali dando conselho, na medida do possível direcionamento, mantendo a unidade na ordem, diante dessa alta complexidade, que isso continuou por muito tempo, ao ponto de Francisco se isolar, viver em eremitérios. Foi nesse período que a sua enfermidade, pelos excessos de jejum, aumentaram. Foi nesse período também que ele teve a graça de receber as chagas, numa grande e profunda experiência mística com o seráfico. Então vamos dar continuidade. No ano de 1221, mais precisamente em 10 de março, morte de Pedro Catani, Frei Elias é designado como sucessor. Frei Elias era da alta ala,
aqueles que questionavam, que queria dar uma estrutura muito semelhante de outras ordens que existiam na época, de conventos, de biblioteca, de moradia mais confortável para cada um dos irmãos, para se dedicar aos estudos, à teologia, à filosofia e muito mais. E isso incomodava Francisco, né? Que a essência do franciscanismo era a providência e a simplicidade. E Elias foi um dos representantes da outra ala. Então o que acontece? Também no mesmo ano, dia 30 de maio, capítulo geral, aprovação da regra, hoje conhecida como regra não bulada. Então uma das coisas que impressionava muito Francisco é a criação de uma regra. Francisco dizia que o evangelho era a regra da ordem. Não existe texto mais completo, mais sublime do que o próprio evangelho. Mas por pressão principalmente dessa ala progressista, ele se sentiu obrigado a fazer a regra, né? Ele fez a regra que eles não reconheceram, foi conhecido como regra não bulada, e posteriormente eu acredito que vai falar aqui, vai falar da regra bulada. Então vamos dar continuidade no ano de 1223, que provavelmente vai falar da regra bulada. Em Fonte Colombo, no princípio do ano, Francisco escreve a segunda regra, que seria discutida no capítulo geral de junho e depois confirmada em 29 de novembro desse mesmo ano pelo Papa Honório III, conhecida hoje como regra bulada, né? Então foi nesse ano de 1223 que a igreja reconheceu a regra franciscana escrita, né? Ele teve a ajuda do seu fiel companheiro Frei Leão, e reconhecida, né, pelo Papa Honório III, hoje como regra bulada. Neste mesmo ano, na noite de Nassau, em Crécio, ele teve a iniciativa de fazer um presépio. Então esse costume do presépio, muitos dizem, segundo a tradição, que veio com Francisco de Assis, né? Um costume que até hoje a sociedade cristã em si tem esse costume de fazer um presépio, dependendo da situação, uns mais simples, outros mais belo, mais cheio de detalhes, mas o que vale é a intenção. E isso foi iniciativa de Francisco, segundo a tradição cristã, muito bela, que a gente trazemos até hoje no período natalino. No ano de 1224, Francisco retira-se para o Monte Alverne, preparando-se para meio de uma quaresma para a festa de São Miguel. Em 14 e 15 de setembro, recebe os estigmas, como eu falei antes, do seu corpo. Outubro, ao princípio de novembro, Francisco regressa a Porciúncula, passando por Borgo, em São Sepulcro, em Monte Casale e Cidade e Castelo. Montando no jumento, Francisco empreendia uma viagem de pregação pela Umbria e pela Marcas, cidades italianas, né? Apesar de todo esse conflito que existia internamente dentro da ordem, que se tinham duas alas, umas mais fiéis à essência franciscana, vivenciada pelo fundador, e uma ala mais progressista, Francisco, lançando a sua posição como fundador estratégico da ordem, né, que naquele período já era Frei Elias, ele desembarcou em missões, na medida do possível, já enfermo, cansado, missões e retiros, né? Em eremitérios. Então a sua vida era missão e oração. Ele foi viver a sua mística, a sua missão, o seu chamado, na essência do que ele foi chamado, na essência da ordem. Enquanto existia aquele grupo
mais progressista, que teve a sua contribuição, não podemos negar isso, teve a sua contribuição, mas Francisco foi muito fiel aos seus princípios, às suas inspirações. E com ele também tinha muitos, que eram fiéis escudeiros, fiéis discípulos. E a ordem foi se mantendo, sobrevivendo, bem, cada um fazendo a sua parte. E Francisco, sendo Francisco, foi sendo luz para o mundo e instrumento de paz. E por hoje a gente dá uma paradinha para depois concluir já a partir do ano de 1225 até o ano de 1230. Mas isso deixaremos para o próximo capítulo. Paz e bem.